Olá, bom dia a todos. Sou o professor Leandro, professor de Geografia. Estou com vocês para mais uma aula de Geografia do ensino médio. Lembrando que nas aulas anteriores nós falamos sobre o capitalismo e o socialismo. Para que a gente pudesse entender um pouco melhor sobre esse tema, já foi feitas as aulas, né? E iremos dar uma certa continuação aqui no método de ensino, para que vocês venham compreender de fato o que envolvia na época essas situações, certo? E hoje eu trago para vocês, como um tema bem interessante também, que está relacionado junto, que a gente estava falando sobre a bipolarização, sobre socialismo e capitalismo, hoje nós falaremos sobre a Guerra Fria, né? E esse conflito, que na verdade é até um nome interessante sobre Guerra Fria, tá certo? Então vamos lá. Aqui a princípio vocês vão ter um texto aí, o tema é a Guerra Fria, e eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem, eu vou explicando aqui a narrativa do texto e dessas circunstâncias que ocorreu nessa época, tá bom? Vamos lá. Guerra Fria. Por serem superpotências econômicas e militares, Estados Unidos e União Soviética influenciaram outras nações, que a eles se aliaram na formação de dois grandes blocos que polarizaram a economia e a sociedade pós-guerra, pós-segunda guerra, no caso foi pós-segunda guerra. Essa situação durou até a década de 90. Falando sobre um pouquinho mais, né? Os países que eram envolvidos, a gente tinha duas situações. A União Soviética, que era virou uma superpotência, né? E os Estados Unidos, que até hoje são uma superpotência, né? O que acontece diferente? Começou uma corrida, tanto bélica, o que é essa bélica? De armas, desenvolvimento de armas tecnológicas, tecnologia em armas, tanto no transporte também, no caso dos, você pode falar também, no caso aviões de ataque, os caças, né, naves, no caso ônibus espaciais para explorar outros lugares no espaço, né, e começou também a corrida, essa corrida espacial, né, que até então foi criada a NASA nos Estados Unidos, certo? E tudo aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Entramos nesse período chamado Guerra Fria. Os dois foram combatendo, capitalismo de um lado, socialismo do outro. Qual que seria o ideal como padrão, no caso, mundialmente falando, né? Então, tinha alguns apoiadores do capitalismo, do lado dos Estados Unidos, e tinha que eram contra os Estados Unidos, que eram a favor dos russos, no caso da União Soviética, certo? Isso aí foi se levando, teve vários embates, mas por que Guerra Fria? Não é que, tem muita gente que fala assim, alguns não sabem, por que aconteceu no frio? Não é porque aconteceu no frio. É porque é o seguinte, foi guerra de provocações. Ficaram no campo diplomático, ou seja, na falância, né? Um falando contra o outro, né? Apontando, e ameaças, né? Só foram ameaças, nada mais que isso. Não teve nada, graças a Deus, não teve nada, tipo, realmente teve um confronto, assim, país contra país, ou enfim. Porque seria muito sério as consequências para todos nós, no mundo inteiro. Por quê? Uma guerra dessa não poderia acabar muito bem. Diferente da Segunda Guerra Mundial, que teve seus conflitos lá de pilotão, aeronaves, bombardeios, no caso da Guerra Fria seria o contrário. Simplesmente de algum lugar sairia um míssil e atingiria qualquer um dos territórios. Ou ao contrário, né? Ou qualquer outro lugar. Ou aliados de um lado ou de outro. Então tornaria aqui uma guerra, uma terceira guerra mundial. Graças a Deus não aconteceu. Mas se vê muita especulação, principalmente na década de 60. Esse foi o período mais tenso entre esses dois países, né? Porque, inclusive, teve situações ao qual Cuba, por exemplo, que fica próximo dos Estados Unidos, que é uma ilha, Cuba ela é socialista, né? Aliada aos russos, à União Soviética, até hoje, na época também era. Os russos, os soviéticos, levaram os mísseis nucleares até Cuba, porque Cuba até a costa dos Estados Unidos dá 60 quilômetros. Vamos supor metade do caminho daqui para São Paulo, de Sorocaba para São Paulo, praticamente aí, um pouquinho mais, digamos assim. Então, e o que aconteceria? Aconteceria, tipo, foi uma ameaça bem assim, significativa, porque colocaram os mísseis em Cuba, apontando eles para onde? Para os Estados Unidos. Então, vocês imaginaram a tensão do povo americano, das outras pessoas? Meu Deus, né? Então, isso que foi uma grande ameaça. Ali foi o momento mais tenso daquela situação chamada Guerra Fria,
certo? Vamos lá continuar aqui. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia mundial ficou conhecida como Guerra Fria. Hegemonia mundial, domínio mundial, ou seja, liderança, ser o primeiro, o melhor, aquele que tem, vamos supor, melhor situação econômica de país, organização, armamentista e desenvolvimento econômico. Entenderam? Então, isso que era essa hegemonia, essa busca pelo primeiro lugar e melhor, digamos, melhor país do mundo, certo? Vamos lá. Período caracterizado pela intensa troca de acusações e ameaça entre outras superpotências, e uma corrida espacial e armamentista baseada principalmente em armas nucleares. Acho que talvez vocês não tenham conhecido, ou não tiveram oportunidade de alguns, tiveram, né? De ver algum tipo, uma explosão nuclear, né? E eu separei um vídeo para vocês assistirem, para vocês verem mais ou menos os testes que eram feitos desde a década de 50, que eram feitos esses testes em alto mar, é impressionante, né? Lembrando também no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos atacou o Japão, Hiroshima e Nagasaki, que são duas cidades, com duas bombas nucleares, né? Chamadas Little Boy, em uma delas. E devastou aquele lugar lá. Cerca de aproximadamente entre as duas cidades aí pode colocar em umas 120 mil pessoas morreram, né? É impressionante, porque a temperatura que chega uma explosão nuclear, ela é muito intensa, ela desintegra praticamente imediatamente o ser humano, vira pó na hora. E aquele que ficou mais longe, os efeitos da radiação, a pessoa que sobreviver, além das queimaduras, que pode ficar queimaduras bem sérias, e quem ficar um pouco mais longe, ou os seus descendentes, pode nascer com uma anomalia, algum problema genético, devido à exposição da radiação, porque a bomba nuclear é radioativa, ou seja, muitas pessoas que não morreram tiveram contato com essa radiação, morreram tempos depois de câncer e outros tipos de doença, certo? E aqui, ó, a Guerra Fria foi um dos períodos mais tensos da história do século XX. Isso aí, em todo o século XX, acho que o período mais tenso foi da Guerra Fria, pois temia-se que uma guerra nuclear envolvendo os dois blocos de países pudessem destruir a humanidade. Ou seja, esses dois blocos, país lado A, lado B, União Soviética, né? E do outro lado, os Estados Unidos, né, da América, mais seus aliados. Então vocês imaginam o quanto teria de problema se tivesse acontecido isso. Talvez a gente nem estaria mais aqui hoje. E qual que era o medo que pudesse destruir a humanidade, porque a partir do momento que um ataca, o outro também ataca, e assim, e a devastação dessas bombas, assim, coisa impressionante. Hoje é muito mais sério, né? Os países hoje que têm mais armas nucleares, justamente a antiga União Soviética, que seria hoje a Rússia, né? E os Estados Unidos. É o que mais tem armas nucleares, são eles, certo? Entretanto, com o confronto entre Estados Unidos e a União Soviética, nunca foi direto, daí o nome de Guerra Fria, porque eles influenciavam outros países a lutarem, por exemplo, assim, tinha uma independência do país, o país era dependente, por exemplo, assim, da Inglaterra, uma hipótese. Vamos supor um país de exemplo aqui bem interessante na África, por exemplo, na África e na Ásia, mas vamos colocar na África. Tipo, por exemplo, assim, Inglaterra, tá lá, vamos supor, Vietnã. Um exemplo bem claro do Vietnã. Teve independência e tal, aí se tornou até a guerra do Vietnã, né? Mas antes a gente teve a Coreia. A Coreia, depois vamos lá para frente, eu irei explicar um pouco mais sobre nessa própria crise dentro da Guerra Fria, envolvendo a Coreia. Porque a Coreia era uma só, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Né? Era uma só as duas. Depois se dividiram. Depois que dividiram por diferenças de política, de nacionalistas, assim, enfim. Depois, nesse meio tempo aí que aconteceu, nessa época da Guerra Fria, a Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul. E os Estados Unidos interveio. Atacou, na verdade, às vezes até com o aval da própria União Soviética, né, com a ajuda, né. E o que aconteceu? Os Estados Unidos foram, interveio na luta, mandou soldados para lá e brecou e fizeram recuar e ficou dividida desde então. Certo? Mas já era dividida, mas a Coreia do Norte queria tomar tudo. Vamos lá. Esse período histórico da humanidade acho que a gente não pode esquecer, porque foi muito assim, interessante a Guerra Fria. Tem muitos documentários, filmes, livros escritos sobre esse tema. Entretanto, o confronto nunca saiu do papel, na verdade nunca foi direto, né? Daí o nome de Guerra Fria. Ele ocorreu no campo diplomático,
ou em guerras entre países que ameaçavam os interesses dos soviéticos, ou seja, que a gente acabou de falar, alguns países, como no caso da Guerra da Coreia, do Vietnã e do Afeganistão. A Guerra da Coreia ela acontece na década de 50. Vietnã, final de 50 para começo de 60, né? Isso esticou bastante. E o Afeganistão na década de 80. Então, aqui um exemplo claro, né? E já no final da década de 80, praticamente no meio de 80, a gente teve um incidente também na Rússia, né? Na verdade, na antiga União Soviética, né? Que foi na Ucrânia, na verdade. Foi a usina de Chernobyl. Todo mundo já falar uma série, tem livros, tem documentários sobre isso, Chernobyl. A explosão de uma usina de energia nuclear, né? Chernobyl é o nome da usina, certo? Porque a cidade que ficava localizada essa usina nuclear se chama Pripyat, correto? Vamos lá então. Então, aqui eu falei para vocês uma passada rápida aqui sobre a nossa aula de hoje. Após vocês assistirem os vídeos, da minha apresentação vai ter os 2 vídeos, são curtos, vocês vão ao texto, vão ler com bastante atenção. E na sequência, vocês irão fazer atividades. Aqui embaixo da folha, quais países disputam a hegemonia mundial? Quais países disputaram a hegemonia mundial? Aí vocês irão colocar tá? A resposta no texto. Qual foi o maior temor mundial? Também está no texto, tá bom? E aqui a gente tem a terceira, a Guerra Fria. Teve confronto direto? Sim ou não? Aí vocês assinalam aqui com X nessa questão, se sim ou se não, tá bom? E temos aqui um complete, bem simples, só apenas A e B. Aqui a disputa entre os Estados Unidos e, aí vocês irão completar, foi conhecida como completar, tá bom? Na B a mesma coisa, entretanto, o confronto dos Estados Unidos e a União Soviética nunca foi direto, daí o nome de Guerra Fria, ocorreu no campo de, aí está o espaço para vocês preencherem de acordo com o que vocês irão ver no texto, que irão procurar no texto para completar as lacunas, tá certo? E fora isso, a nossa aula encerra de hoje, nós iremos encerrar a aula agora, espero que todos fiquem bem aí, fiquem com Deus, tudo de bom. Um bom dia para vocês, tá bom de aula, e uma boa semana. E nos veremos na próxima aula, tá bom? Um forte abraço a todos.